A paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a vida de vocês neste momento. Eu vim aqui deixar uma palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra que eu já tenho me alimentado semanas por ela, uma palavra que Deus tem falado no profundo comigo, e eu não podia deixar essa palavra somente comigo, né? Aí decidi fazer esse vídeo para falar para vocês, né, o que Deus colocou no meu coração. É uma palavra até que é um tanto conhecida, mas como a palavra do Senhor diz que a sua palavra se renova a cada manhã, e a Deus dá a cada um jeito de pregar, né? E Deus me deu de uma forma, eu queria deixar para vocês, que é no livro de Marcos, capítulo de número 2, diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e ouviu-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e faltava-lhes a palavra. Então foram ter com ele uns que conduziam um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados-te são os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que fala este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoáveis sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E logo se levantou, e tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Meus irmãos, essa passagem no livro de Marcos, ela relata sobre um paralítico, sobre a ajuda de 4 amigos seus, porque amigos, né? Porque para te carregar, você não tendo condições, tem que ser amigo. Só que esses amigos, eles não podiam fazer aquilo que o paralítico queria. Eles faziam aquilo que imaginavam estar ajudando o paralítico. Eles estavam levando o paralítico até Jesus, mas não sabia que Jesus iria curá-lo. Porque muitas pessoas iam ao encontro de Jesus. Tanto que nessa passagem informa que ao momento em que eles chegam já não havia mais espaço. Não tinha nem como passar pelas portas. Só que não é sobre isso um pouco que eu quero falar nesta noite. O que eu quero falar é a surpresa na qual Jesus fez com que os escribas ficassem. Porque Jesus, ele nunca, digamos assim, age da maneira na qual muitos esperam. Jesus, ele nunca age da maneira na qual os escribas, os fariseus, os conhecedores da lei, digamos assim, os santarrões imaginam. Porque os escribas, eles eram conhecedores da lei, eles sabiam Torá, eles sabiam de tudo da palavra, digamos assim, eles saberiam a forma na qual o Messias estaria por vir. Só que eles não entenderam que o Messias já estava com eles. Por isso, quando conseguiram levar o paralítico até Jesus, naquele momento, pelo telhado descendo, Jesus se maravilhou com a fé daqueles homens. Porque eles romperam barreiras. E não dava para passar pela porta, não dava para passar pela janela, não dava para pedir licença, porque a maioria que estava ali estava precisando de algo também de Jesus. Então seus amigos, pela fé, vamos subir o telhado, vamos fazer um buraco, vamos descer ele de alguma forma ou de outra. Não sei como eles conseguiram descer, não sei se o telhado era alto, se o telhado era baixo, mas eles conseguiram descer o paralítico de uma forma. Então Jesus, chegando até o paralítico, falou: Ei, os seus pecados estão perdoados. E no mesmo momento os escribas, eles não entenderam que Jesus tinha total poder para fazer o que queria. Porque Jesus é 100% homem, 100% Deus. Então eles ficaram pasmados: Meu Deus, quem é esse? Quem é esse para perdoar pecado? Que blasfêmia é esse que está falando?
Meus irmãos, hoje nós não estamos diferentes disso. Hoje muitos se levantam para fazer a obra do Senhor. Hoje muitos se levantam para tentar levar cura, se levantam para tentar levar palavras, cada um da sua forma, cada um de um jeito extrovertido, um de um jeito mais rancoroso, um de um jeito mais duro de pregar a palavra, mas sempre da mesma forma, sempre do mesmo pensamento, creio de ganhar almas, de curar vidas, de libertar vidas. Só que existe hoje no nosso meio também muitos escribas, muitos fariseus, existe muitos santarrões. Eu vou dar sim a palavra mais simples de se usar, porque todas as vezes que se levanta alguém para querer fazer algo, tem sempre alguém para tentar impedir, mesmo que não tenha noção de que a pessoa ela não está querendo fazer algo mal, nem algo ruim, ela está querendo simplesmente ajudar, ela está querendo simplesmente dar uma palavra de conforto, direcionado por Deus. Assim como Jesus, ele não quis se aparecer na frente de todo mundo. Jesus quis mostrar que ele tinha poder para fazer o que o paralítico necessitava, que era de levantar, que era de andar, que era de ter os seus movimentos novamente. Só que Jesus, ele agiu de uma forma diferente, como ele age nas nossas vidas. Eu quero até trazer algo para acrescentar nessa palavra, como a mulher adúltera. Lançaram ela aos pés de Jesus e os fariseus acreditavam que Jesus ia apedrejar ela, Jesus ia massacrar, ia matar ela. Só que eles não entenderam que Jesus é o amor. Os fariseus interrogaram Jesus: olha, pela lei de Moisés devemos apedrejá-la ela em praça pública. Digamos que para que ela sirva de exemplo para outras, que ela não pode adulterar. Só que aqueles fariseus não entenderam que talvez no meio daqueles que estavam segurando as pedras, estavam aquele que também adulterou com ela. Talvez, às vezes, no meio de muita santidade, há coisas sujas. No meio de muita santidade, há problemas. Às vezes, há muita santidade, quer esconder algo. No meio da santidade, às vezes, quer esconder problemas que ninguém sabe. Então ele busca uma santidade, busca algo, busca criticar muita gente, busca falar mal de pastores, a falar mal de pregadores, de cantores, de levita, tanto faz. Porque hoje é mais fácil você criticar do que você se render e dizer: ei, meu irmão, eu estou com um problema, será que se você da tua forma não pode me ajudar? Mas não, hoje preferem até mesmo subir aos altares das igrejas, os púlpitos, para marretar, subir aos altares, os púlpitos da igreja, para falar mal, para exortar, sendo que na verdade não é só o exortar, é o abraçar também, é o cuidar também. Palavra dura ajuda sim, mas também necessita-se do abraço. Essa mulher adúltera errou, mas só que ela não necessitava das pedras, ela necessitava de alguém que pudesse olhar para ela e dizer: ei, você está errada, mas você pode mudar. Foi o que Jesus fez diante daquela mulher adúltera. E muitos interrogando ele: ei, o que vamos fazer? E Jesus olhava para cada um deles e continuava a escrever na areia. E Jesus mostrava a diferença. Jesus mostrava que ele era o amor. Então Jesus virou para aqueles fariseus que achavam que estavam corretos, entendedores da palavra, os que são os maiorais. Ei, meu irmão, se você não tem pecado, pode tirar a primeira pedra. Vou até que não vou acrescentar na Bíblia, mas vou imaginar eu: ei, você que adulterou com ela, taca a primeira pedra então, se você não está errado. Ei, você que falou mal dela, se você não estiver errado, então taca a primeira pedra nela. Ei, você, se não tem pecado, ataca a primeira pedra também nela. Hoje está mais fácil apedrejar e matar do que perdoar. Hoje está mais fácil criticar, apontar o dedo, julgar, do que amar o teu próximo. Sabe o que acontece, irmãos? O meu pecado, o pecado da mulher adúltera, o pecado de quem mata, o pecado de quem rouba, o pecado de quem faz N coisas, não é diferente do nosso. Para Deus não há diferença de pecado, não há pecadinho como não há pecadão. Para Deus há uma diferença. Enquanto eu quero criticar,
Ele quer amar. Enquanto eu quero bater, Ele quer abraçar. Enquanto eu quero falar mal, Ele quer cuidar com palavras. O que acontece é como também esse negócio de que Deus vai pesar a mão. Hoje a gente muito ouve isso. Não, porque não tá assim, tá assado, não faz isso, não faz aquilo. Eu quero ver quando Deus pesar a mão. Ei, meus irmãos, vamos pensar diferente. Jesus, ele vai até o final por uma vida. Jesus não pensa logo de cara em matar. Jesus, ele não pensa logo de cara em afastar. Jesus, ele não pensa logo de cara em colocar enfermo. Jesus, ele pensa primeiramente em amar aquele. Na cruz, quando estava para ser crucificado, 2 ao seu lado. Um arrazoou com ele também e falou: ei, se você é filho de Deus, por que você não sai daí? Sai dessa cruz e eu vou seguir a você. Enquanto o outro ladrão do lado dele disse: ei, rapaz, você não está entendendo? Eu e você, nós temos motivo de estar nessa cruz. Mas ele de nada fez. Esse homem não tem culpa nenhuma. Entendeu? Deu para entender? 2 ladrões. Um criticou, mas um entendeu que Jesus não tinha pecado. Entendeu que Jesus não tinha motivo para estar naquela cruz. Sabe o que aconteceu? Esse que entendeu que Jesus não tinha motivo nenhum para estar na cruz, ele se rendeu aos pés de Jesus. Ei, mestre, quando chegar lá no céu, lembra-te de mim. E o que Jesus disse para ele? Ei, ainda hoje tu estarás comigo no céu. Meu irmão, Jesus tinha 1000 motivos ali para fulminar os 2. Ah, mas por que, Júlio? Porque um arrazoou e o outro era ladrão. Se fosse pensar assim, 2 são pecado, são pecadores. Vou matar logo os 2. Vou acrescentar mais. A mulher do fluxo de sangue. No Antigo Testamento, quem tinha certo tipo de doenças, elas tinham que viver separadas, tais como lepras, até mesmo o fluxo de sangue, entre outras situações que faziam com que as pessoas eram afastadas do arraial. Então, aquela mulher do fluxo de sangue padecia por 12 anos, ela não poderia tocar em ninguém, ela não poderia sentar em qualquer lugar, ela não poderia deitar em qualquer lugar, ela não poderia andar no meio de qualquer pessoa. Porque se alguma pessoa tocasse nela ou ela tocasse em alguém, a pessoa se tornaria impura também. Então, meus irmãos, ela de alguma forma ela conseguiu chegar até Jesus. Creio eu que como ela tocou na orla do seu vestido por baixo, ela teve que ir também rastejando para que ninguém viesse ela. Para que ninguém possa impedir ela. Ou melhor, para que ninguém percebesse que era a mulher do fluxo de sangue e começasse a gritar e a sair e talvez fazer com que muitos pegassem ela naquele momento e jogassem ela para outro lugar. Então ela quietinha na dela, foi por baixo, sem ninguém perceber. Mas ela fez algo diferente. Ela tocou em Jesus com fé. Jesus viu uma fé nela, assim como Jesus viu a fé nos 4 que levaram o paralítico. Como viu a fé do paralítico. Então, ao tocar na orla do vestido de Jesus, saiu virtude do mestre. Aquela virtude curou, porque ela tocou com fé. Então Jesus parou aquela multidão e disse: ei, quem foi que me tocou? E um dos seus discípulos já disse: mestre, olha a multidão, mestre, eles te apertam e você nos pergunta quem nos tocou. E Jesus, de forma diferente, porque Jesus ele age sempre da maneira na qual nós não esperamos. Ele disse: ei, alguém me tocou de forma diferente. Eu senti sair virtude de mim. Creio eu que talvez aquela mulher, ela, naquele momento, ela ficou com um pouco de medo. Ah, mas por que, Júlio? Porque ela era uma mulher do fluxo de sangue. Talvez ela ainda não tinha entendido que ela tinha sido curada. Talvez ela também imaginou que Jesus talvez ia falar: ei, você não pode me tocar, senão eu vou tornar impuro. Talvez quem estava ao redor dela também pensou: ei, você não podia ter tocado no mestre, senão ele vai se tornar impuro.
Só que a reação de Jesus é diferente. E ela disse: mestre, foi eu que toquei. Jesus é aquele que entra no lixão, que mexe no lixão, que resgata aquele que está no meio do lixão, que tira aquele que está no meio do lixão. Ele não se contamina, ele não se suja, ele puxa aquele, levanta, limpa, purifica e coloca assentado no meio dos príncipes dessa terra. Jesus, ele tinha 1000 motivos para dizer para aquela mulher: você não poderia ter me tocado porque eu ia me tornar impuro. Só que Jesus não é assim. Jesus não é assim. Jesus, ele amou aquela mulher também. Certa feita também, num sábado, digamos que dentro do templo, havia um homem com a mão mirrada. E no Antigo Testamento não se poderia fazer absolutamente nada no sábado. As tradições dizem que o povo trabalhava, digamos que hoje assim, trazendo para nós, trabalhavam até a sexta-feira, só que no sábado era o dia do jejum. Era o dia em que você não poderia trabalhar. Era um dia que você não podia pregar, era um dia que você não podia até mesmo tomar conta da sua vaquinha na fazenda. Você talvez não poderia fazer nada no templo. Digamos assim, você não poderia trabalhar. E tinha um homem com uma mão mirrada dentro do templo. E muitos ficaram olhando para Jesus, digamos que fariseus e escribas, já para tentar condenar a Jesus, ficou imaginando o que ele iria fazer, se ele iria curar ou não, se ele iria quebrar um protocolo ou não iria. Então Jesus falou para ele: ei, que isso? É lícito curar ou não no sábado? Eles não souberam responder também. Eles ficaram assim, perplexos. Então Jesus falou para aquele homem da mão mirrada: ei, estica as mãos. O homem esticou e foi curado. E aqueles fariseus e escribas saíram naquele momento já assim, planejando entre eles de qual forma iriam acusar a Jesus. É assim, da mesma forma que acontece com as nossas vidas hoje. Deus levanta pessoas para fazer algo, e muitos, ao invés de entenderem o que Jesus quer fazer, eles querem arrazoarem entre eles, querem fazer a rodinha de fofoca entre eles, para buscar algo para te criticar, para buscar algo para te condenar. Ei, irmãos, eu não vim aqui com o objetivo de me engrandecer. Eu vim com o objetivo de falar aquilo que Deus colocou no meu coração para passar para vocês. Talvez tenha muita gente que ainda não chegou até Jesus com medo do que irão falar, com medo do que vão fazer. Não fique com medo. Aproxima-se de Jesus, porque Ele quer fazer o melhor na tua vida. Jesus, Ele te ama. Não se importe, não se importe com o que vão falar de você. Não se importe se vão te criticar. Se importe em ter uma fé que chame a atenção do nosso Senhor. Se importe com a sua atitude de tocar na orla da veste de Jesus. Se importe com a sua atitude de descer pelo telhado para se encontrar com Jesus. Se importe com a sua atitude de quebrar protocolos para ir ao encontro de Jesus. Não se importe com a multidão. A multidão, em muitos momentos, ela atrapalha, ela não ajuda. A multidão, ela só é mais meio que um empecilho de você chegar até o Mestre. Só que entre a multidão tem sempre uma brecha. Seja por baixo, seja por cima. Zaqueu, ele subiu numa árvore para poder ver o Mestre. A mulher do fluxo de sangue foi por baixo. O paralítico, ele teve a ajuda dos seus amigos para ir por cima. Qual é a sua atitude? O que você vai fazer para atrair a atenção do Mestre? Não é que você está fraco, não é que você está afastado, não é que você não tem condições.
Você tem condições. Só basta você entender qual é a sua atitude. Porque vai se levantar alguém para te criticar. Só que os que te criticam, eles, vou falar a verdade, eles não entendem muito da palavra. Jesus disse que o primeiro e maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, que completa: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus também diz que nós devemos olhar ao nosso irmão como melhor do que a nós mesmos. Só que infelizmente hoje está ao contrário. Estão olhando a nós, como melhor do que ao meu próximo. E é por isso que Jesus me disse, ou melhor, me deu essa palavra para você. Nem sempre Jesus, ou melhor, Jesus nunca vai agir da maneira que muitos pensam. Ele vai agir de outra forma. Somente para curar você, somente para salvar você, somente para resgatar você. Creia, porque Deus te ama e tem o melhor para você. Amém? Glórias a Deus.